إن الحمد لله ثم الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador, louvamos unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala e agradecemos a Ele unicamente por ter nos concedido a dádiva do Islã e testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah, o único, todo-poderoso, sem parceiros, aquele que existia antes de absolutamente tudo, aquele que criou absolutamente tudo sem nenhum tipo de parceiros, aquele que mantém e sustenta todo o universo sem nenhum parceiro, altíssimo e exaltado seja, aquele que é único em seus nomes e atributos, aquele que nos concede todas as dádivas, logo ele merece adoração unicamente. Testemunhamos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é servo e mensageiro de Allah, aquele que foi enviado com misericórdia para todos os povos, sallallahu alaihi wasallam, aquele que foi enviado com o melhor caráter, aquele que foi enviado como o melhor esposo, o melhor companheiro, aquele que jamais abandonava alguém em necessidade, sallallahu alaihi wasallam, aquele que, sallallahu alaihi wasallam, foi o melhor homem que já pisou nessa terra, e quando nós seguimos a sua guia, nós temos sucesso tanto nessa vida como na próxima vida. Eu aconselho primeiramente a mim e depois a vocês a taqwa, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah, ele diz no Alcorão Sagrado, depois de dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah subhanahu wa ta'ala diz Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ó vós que credes, temam a Allah a verdadeira temência e não morram a não ser como muçulmanos e não morram a não ser como submissos unicamente a Deus Altíssimo e exaltado seja. Irmãos e irmãs, na última semana, na semana passada, nós mencionamos um pouco a respeito da importância da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala para conosco nessa vida mundana e dos maiores benefícios que nós temos com essa misericórdia de Deus Altíssimo e exaltado seja a respeito dessa misericórdia dele nessa vida mundana. E hoje nós vamos mencionar quem são aquelas pessoas que obtêm a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, o que essas pessoas fazem para obter a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, alguma das características para obter a misericórdia de Deus Altíssimo e exaltado seja. Allah subhanahu wa ta'ala, no final da surata do critério, no final da surata al-Furqan, Deus Altíssimo e exaltado seja, ele cita várias ações ou várias atitudes do servo dele, Altíssimo e exaltado seja, daqueles que ele, Altíssimo e exaltado seja, ama. Mas a primeira questão que Allah subhanahu wa ta'ala ele diz, que nos chama a atenção, que é o nosso tópico da khutbah de hoje, é que Deus Altíssimo e exaltado seja, ele fala وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Subhanallah, Deus Altíssimo e exaltado seja, ele diz que os servos, ele fala nesse versículo, que os servos do misericordioso são aqueles que andam humildemente sobre a terra, são aqueles que andam mansamente sobre a terra, aqueles que andam sobre a terra com humildade. E quando os ignorantes vêm insultar a eles, vêm falar para eles alguma coisa ruim, eles dizem salam, ora o salam, eles falam paz. Subhanallah. Se a gente pensar a respeito disso, vamos pegar esse versículo e falar parte por parte a respeito desse versículo. A primeira questão que nós podemos mencionar aqui é que Deus Altíssimo e exaltado seja, ele fala, os servos do misericordioso, o Ibadu Rahman, Deus Altíssimo e exaltado seja, ele fala, os servos do misericordioso. Allah subhanahu wa ta'ala, como nós sabemos, ele Altíssimo e exaltado seja, foi revelado para nós 99 nomes e atributos dele. Daqueles que nós sabemos,
foram revelados para nós 99 nomes e atributos. Nesse versículo em si, ele diz: o Ibad Rahman, os servos do misericordioso. Ele poderia ter falado qualquer outro atributo dele, que nos foi revelado. Os servos do poderosíssimo, os servos daquele que protege, os servos do Salam, mas ele falou os servos do misericordioso, ou seja, atribuiu a misericórdia dele ao Altíssimo e Exaltado seja. Então, logo como nós falamos a semana passada, Deus Altíssimo e Exaltado seja, quando Ele tem misericórdia de alguém, como nós falamos a respeito da Surat Yusuf, Ele Altíssimo e Exaltado seja, permite que essas pessoas não caiam no pecado. E hoje a gente está falando a respeito dos servos do misericordioso, que são aqueles que andam humildemente sobre a terra, são aqueles que andam com humildade sobre a terra, são aqueles que andam de uma forma mansa sobre a terra. Subhanallah. E a humildade, como nós sabemos, muitas das vezes é algo que é atribuído à fraqueza, é algo que é atribuído como uma pessoa fraca, é algo que é atribuído que quando as pessoas veem uma pessoa humilde, uma pessoa que não demonstra nenhum tipo de, vamos falar na linguagem correta já, uma pessoa que não mostra nenhum tipo de soberba, nenhum tipo de arrogância com ela, essa pessoa é reconhecida como uma pessoa fraca. Independente do poder aquisitivo que ela tem, independente daquilo que ela demonstra, quanto ao comportamento dela, ela é atribuída como uma pessoa fraca. Porém, aos olhos de Deus, Altíssimo e Exaltado seja, essa é uma pessoa grandiosa. Subhanallah. Ele fala, Ibad Rahman. Essas pessoas são aquelas pessoas que o quê? Que ele tem misericórdia. Que ele trata de uma forma especial. Que ele trata com amor, que ele trata com carinho. Que ele tem uma misericórdia que nós não sabemos, nós não temos noção a respeito dessa misericórdia. Que ele olha para essa pessoa de uma forma especial. Que ele ama essa pessoa. Subhanallah. E logo a humildade, ela é o contrário do que? Ela é o contrário da arrogância. Ela é o contrário do ego. É o contrário daquela alma que se acha superior a alguém. Como nós sabemos, muitas das pessoas, elas se acham superior a alguém por alguns motivos. Nós podemos citar alguns dos motivos. Um dos motivos é quando a pessoa se acha superior a alguém por conta do poder aquisitivo que ela tem. Por conta dos bens materiais que ela tem, ela olha para a pessoa mais pobre sem nenhum tipo de consideração por essa pessoa. Ela olha para a pessoa mais pobre e acha que essa pessoa é realmente fraca, sem pensar que Deus, Altíssimo e Exaltado seja, tem misericórdia dessa pessoa. Se essa pessoa anda mansamente sobre a terra, se essa pessoa anda com humildade sobre a terra, Deus, Altíssimo e Exaltado seja, olha para essa pessoa como uma pessoa grandiosa, como servo dele, Altíssimo e Exaltado seja. E além disso, nós também podemos citar a pessoa que tem muito conhecimento, a pessoa muito inteligente, e olha para a pessoa que não é tão inteligente assim, olha para essa pessoa menosprezando ela. O papel daquela pessoa que tem conhecimento, ou do professor, é passar o conhecimento. Não é tratar essa pessoa como uma pessoa inferior. Não é tratar essa pessoa como uma pessoa que não tem nada, humilhando essa pessoa. Subhanallah. Outra questão que nós podemos citar é aquela pessoa que tem o quê? Que tem a força física. Uma pessoa que é forte, ela se acha superior a uma pessoa fraca quanto à questão física. Porém, nós podemos citar aquele versículo do Alcorão Sagrado, que quando nós reconhecemos que realmente nós somos fracos, nós falamos na khutbah do Eid, que, subhanallah, nós estávamos de jejum e reconhecemos que somos realmente fracos. E aí nós reconhecendo que nós somos fracos, nós reconhecemos que Deus, Altíssimo e Exaltado seja, que é o forte. E Ele, Altíssimo e Exaltado seja, Ele fala no Alcorão Sagrado, na Surata das Mulheres, Ele diz o quê? Que não deseja para a gente, Ele diz para a gente o quê? Que deseja para a gente aliviar os fardos para nós. E aí Ele diz no mesmo verso, que nós criamos o ser humano fraco. Então, Ele diz isso para a gente reconhecer que realmente nós somos fracos.
E reconhecendo que nós somos fracos, logo nós iremos reconhecer que Deus, Altíssimo e Exaltado seja, que é o grandioso, que é superior a nós, e o quê? E nós iremos andar humildemente sobre a terra. E aí lembramos daquele dito que nós temos, que, subhanallah, o versículo do Alcorão Sagrado, que o melhor entre nós é aquele que tem mais temor a Deus, Altíssimo e Exaltado seja. O melhor entre nós é aquele que tem mais temor, aquele que é grandioso. Esse que é o melhor entre nós. Sendo assim, nós lembraremos que nós não somos superior a ninguém. Que Deus, Altíssimo e Exaltado seja, quem sabe quem é superior ao outro. Nós não sabemos quem é mais temente que o outro. Só Deus, Altíssimo e Exaltado seja, quem sabe disso. E assim nós iremos andar humildemente sobre a terra, subhanallah, reconhecendo que nós somos realmente fracos. E aí Deus, Altíssimo e Exaltado seja, continua dizendo naquele versículo que nós mencionamos no começo da khutbah, que os servos do Misericordioso, eles andam humildemente sobre a terra, eles andam mansamente sobre a terra. E aí ele diz aqui, ou seja, e quando? É diferente de, subhanallah, se acontecer. É diferente de se e quando. Deus, Altíssimo e Exaltado seja, ele está dizendo o quê? Quando os ignorantes virem insultar a vocês que são humildes, que andam humildemente sobre a terra, que são meus servos, quando eles virem insultar vocês, ou seja, esses que são os servos do Rahman, o que eles dizem? Salam. Então, isso vai realmente acontecer. Até mesmo dentro das mesquitas, subhanallah. Às vezes a gente vê isso dentro da mesquita. Uma pessoa está descansando, está tranquila, chega uma pessoa, vem, vai ler o Corão, não fica aí sentado. Levanta, vai fazer oração. Às vezes acontece isso, dentro da mesquita. Fora da mesquita também. As pessoas vêm nos insultar por conta da religião que a gente tem ou qualquer outra questão. Agora imaginemos as pessoas seguindo esse versículo do Alcorão Sagrado. Nós sabemos que muitas vezes acontecem muitos homicídios por conta de discussões. Acontece uma discussão muito simples entre duas ou mais pessoas e uma pessoa chega ao ponto de matar a outra por conta da discussão. Imaginemos que uma dentre essas duas pessoas lembre desse versículo do Alcorão Sagrado e se lembre do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele diz que a pessoa que abandona uma discussão, mesmo ela tendo razão, essa pessoa tem uma casa no paraíso. Repetindo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: a pessoa que abandona uma discussão, mesmo tendo razão a respeito dessa discussão, ele sallallahu alaihi wasallam falou que essa pessoa tem uma morada no paraíso. Quando os ignorantes virem insultar, ou seja, os servos do Misericordioso, são aqueles que andam humildemente sobre a terra, e quando os ignorantes vêm insultar essas pessoas, vêm insultar os servos do Misericordioso, eles dizem salam, paz. E aí lembramos do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele mesmo era dessa forma. Lembremos de quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, adorando Allah subhanahu wa ta'ala, adorando a Deus Altíssimo e Exaltado seja, em frente a Kaaba, quando ele faz o sujud, vem os ignorantes, vem os inimigos do Islã e jogam das entranhas do camelo nas costas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele tem paciência nesse momento. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos os dias, vinha aquela pessoa ignorante e jogava lixo na porta da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele tinha paciência. Ele tinha paciência quanto a essa pessoa. E quando parou de jogar lixo na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele faz? Ele vai até essa pessoa para ver o que aconteceu com ela. Subhanallah. Qalu salam. Assim era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaginemos os muçulmanos nessa terra que nós estamos, quando acontece uma discussão entre as pessoas, entre o muçulmano e o ignorante. Imaginemos essas pessoas, dos muçulmanos, sendo dessas pessoas que dizem salam, quando acontece alguma discussão. E até a respeito da sabedoria, a respeito disso, é que não vai ser resolvida essa situação,
Às vezes a gente tem razão diante dessa situação, porém a gente vê que a pessoa que está à nossa frente, ela está exaltada nesse momento. Nesse momento nós podemos dizer salam e depois nos encontramos com essa pessoa com calma, com tranquilidade e resolvemos a situação. E podemos começar isso dentro das nossas casas, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos pais. Quando acontece alguma discussão, ok, salam, depois nós resolvemos isso com tranquilidade. E vemos isso no Alcorão Sagrado, quando Allah Subhanahu wa Ta'ala diz o quê? E baixem as asas da humildade com os seus pais. Deus, Altíssimo e Exaltado seja, está dizendo isso para nós. Então, imaginemos o tanto de discussão, o tanto de homicídio, o tanto de brigas que seriam evitadas se todos nós seguíssemos apenas esse versículo. Lembrando que a recompensa a respeito desse versículo é uma casa no paraíso, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E além disso, teremos Allah subhanahu wa ta'ala conosco. Lembremos que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: Inna Allah ma'as sabirin. Por certo que Allah está com os perseverantes. Por certo que Allah é com os perseverantes. Por certo que Allah está com os pacientes. E nada mais é do que paciência. Quando a gente tem alguém nos insultando, é paciência que a gente tem quando a gente não insulta essa pessoa da forma que ela nos insultou. Subhanallah. E Allah, ele diz no Alcorão Sagrado: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Louvamos a Allah e agradecemos a Allah.